problema para a Argentina, né, para esta zona de Tucumã, pero também é um problema de nós outros. Como disse hoje ou ayer, não foi hoje, Juan Pedro, nós outros criamos problemas em Brasil. Nós outros não criamos, nós outros temos os problemas, ok? Tudo começa em Brasil, pero depois nós distribuímos por todo o continente, ok? Bueno, então eu vou falar agora de bicho furão, que é para nós outros, em esses 3 últimos anos, estamos tendo muito problema de bicho furão. Então, por que nós outros estamos tendo problema com bicho furão? Eu penso que é a grande quantidade de inseticida que utilizamos para o controle de psílido. Então, temos um ambiente que não está equilibrado, então temos muito problema de plagas, e uma delas é este bicho furão, Gymnandrosoma aurantiano. Okay? Então, um pouco de história. Lima, que foi um investigador de Brasil, classificou esta plaga como Gymnandrosoma aurantiana, depois cambiou para Ecdytolofa aurantiana e depois voltou para Gymnandrosoma aurantiano. Então, agora, o nome é Gymnandrosoma aurantiano. Então, acá temos os adultos, os sintomas em los frutos, e acá temos uma oruga dentro do fruto, destruindo a parte do fruto. Okay? Bueno, então, um pouco da biologia. Nós temos huevos, que as hembras põem os huevos sobre os frutos. Do huevo nasce uma oruga, que é uma fase móvel, e depois de 2 a 4 horas adentra no fruto e começa a alimentar-se da polpa do fruto. E depois sai a pupa, ok? E depois da pupa temos os adultos. Então, esses são os ciclos de vida. E também, quando pensamos um pouco nesta plaga, muitas vezes é como manejo de triples da orquídea. Muitas vezes temos, no mesmo momento, os adultos em la copa da planta, nós temos as orugas em los frutos e temos também as pupas em el suelo. Então, muitas vezes, quando começamos a controlar esta plaga muito tarde, temos muito problema de controle. Temos que fazer 2, 3, 4 aplicações, porque temos todas essas fases da vida em huerto, ok? Então, aqui um pouco da biologia. Este é o estudo do professor Parra, que está aqui. Então, temos os adultos, põem os huevos depois de 2, 3 dias. O período de incubação dos huevos, 3 a 5 dias. Depois temos a oruga, 14 a 30 dias. Depois a pupa no suelo e depois os adultos. Então, para completar o ciclo, é mais ou menos 32 hasta 60 dias. Temos alguns inimigos naturais. Agora estamos volvendo, o professor Parra está volvendo a estudar tricograma para controle desta praga, porque está aumentando muito a incidência dessa praga, então temos que utilizar outras ferramentas, não somente os químicos, para controlar a plaga. Então, acá temos a opção de utilização de tricograma. A principal é a topovirília, né, Parra? Então, a principal espécie de tricograma para bicho furão é tricograma atopovirília. Então, acá temos um huevo não parasitado, acá um huevo parasitado. E também, nas condições de campo, temos esse outro inimigo natural, outro parásito, que é Hymenocaunia delicata. Então, não há cria massiva deste parásito, pero em las condições naturais, às vezes temos a ocorrência deste inimigo natural. O problema é que
aplicamos muitos inseticidas, eliminamos todos os inimigos naturais, então a plaga sube. ¿Okay? Bueno, quando falamos de danos, em Brasil temos 2 picos de danos. Nós estamos falando de população de adultos, estamos falando de danos. Um é em abril, mais ou menos, o primeiro pico maior. Depois temos outro pico em outubro e novembro. Okay? Em este período mais seco não temos danos. Pero acá em estes 3 temos a população, a dinâmica, a flutuação dos adultos. Pero mire, temos adultos durante todo o ano, mas danos solamente em 2 períodos do ano. E por que em outro período não temos danos? Essa é uma pergunta importante. Se mira acá, junho, julho, agosto, este período temos adultos. Mas não temos danos. Temos fruto neste período? Muito. Porque agora começa a cosecha das variedades tempranas. Depois média estação, depois as tardias. Então temos frutos, pero por que não temos danos acá? Isto tem uma explicação. ¿Por que não temos danos? De junho a setembro é uma boa pergunta. Só temos que pensar um pouco. Por que não temos? Essa é a resposta. Mire acá. Então, acá temos a umidade relativa, número de huevos por hembra, a longevidade dos machos e das hembras. O que há? Há uma influência da umidade em todos estes parâmetros. Então, quando temos baixa umidade, temos menos huevos. Mire, 30%, 50% da umidade relativa do ar. Poucos huevos, quase nada de huevos. Quando temos baixa umidade relativa, o que temos? Baixa longevidade dos adultos. Então, em este período, que para nós é o período de inverno, e principalmente é o período de sequia, não temos danos desta praga. Então, esta praga tem uma forte influência do clima. O clima influencia muito estas pragas, como todas as outras, mas aqui temos uma influência direta. Não há danos. Então, muitas vezes não hacemos o controle em este período, porque não há danos. Okay? Quando falamos do monitoreio desta praga, o que fazer? Como hacemos o monitoreio de bicho-furão em nossa citricultura? Mirar os frutos atacados é correto? Não, se mira frutos atacados, já temos danos. Então, começamos a estudar, isso é um trabalho do professor Parra, professor Maurício, professor Walter Leal, que agora está na Universidade de Califórnia, em Davis. Estudaram a feromona para o monitoreio dos adultos. Então, é melhor monitorear os adultos, controlar os adultos, para não ter danos. Então, começamos uma investigação, e Fundecitrus teve um papel importante porque financiou a investigação. Encontramos as trampas, o feromona. Então, a comunicação também de bicho-furão de los adultos é uma comunicação química, e há um feromônio que as hembras liberam para atrair os machos para pareamento.
para pareamento. Ok? Isso que ocorre. Então, se hacemos ele monitoreia com trampa desses modelos delta, e acá temos a feromona que se chama Ferocitrus furon. Então, esse é o nome que demos porque feromona, citrus, e furon é a espécie que estamos monitoreando. Então, aqui temos as pastilhas com feromona, a pastilha, que captura as pragas aqui, e aqui temos a trampa pegajosa. Ok? Então, essa é a forma que hacemos o monitoreio utilizando a feromona. E tivemos muitos estudos, esses são estudos de professor Maurício. Uma trampa, o alcance de uma trampa em área é 10 hectares. Por que as 10 hectares? Porque a atração do raio de atração da feromona é 175 metros. Quando hace a fórmula da área, isso corresponde a 10 hectares. Então, uma feromona para cada 10 hectares. Onde ponemos a trampa? Ponemos na parte superior da planta, na riba. Allá é o ponto que temos que poner a trampa. ¿Por que isto? Isso tem uma razão. Então, quando o professor Maurício estava fazendo a investigação, ele se quedou dias e dias, dentro de uma grande jaula, um invernadeiro, acompanhando o que fazia durante todo o dia, 24 horas, mirando os adultos, o que fazia estes adultos. Então, aqui tienes hembra em color pink, como se chama? Color pink em rosado. E aqui o macho em azul. Então, você começava a mirar por la noite, usando a luz negra. Então, o que hacía estes adultos? Bueno, é um comportamento muito importante de conhecer. Os adultos, durante os dias, se queda dentro das plantas, parado, descansando, para depois, quando no final do dia, começa a movimentar e vai à parte de arriba da copa, e este ponto, o ponto de chamamento da hembra. Aí, a hembra emite as feromonas para atrair o macho, e o pareamento é em este ponto. Então, temos que pôr as trampas aqui. Quando começamos a estudar, poníamos a trampa aqui, porque uma pessoa normal coloca uns 50, uns 60 metros, mas não capturava nada. Então, depois que estudamos o comportamento do bicho furão, entendemos que allá que hace todo, o pareamento é aqui, o chamamento das hembras é este ponto da planta. Então, temos que pôr as armadilhas, as trampas aí. Ok? Então, sempre por la noite. Então, essa é uma plaga que, enquanto dormimos, ela trabalha, ok? Então, esse é um dos pontos clave desta investigação. Então, temos que avaliar, quantificar os adultos, a frequência de avaliação é semanal. Então, temos que pôr as trampas de uma vez por semana, recorrer todas as trampas e quantificar os adultos. Ok? Qual é o umbral de controle? Bueno, quando capturamos hasta 5 machos por semana, não hacíamos nada. Então, como o semáforo livre. Quando capturamos de
6 hasta 8 machos por semana, é um ponto de atenção. E se em la próxima semana tivemos captura entre 6 a 8 machos, hacemos o controle. ¿Por que isto? Porque às vezes, quando capturamos entre 6 e 8 machos, temos a caída da população. Então, isso é para prevenir isto. Então, hacemos um outro monitoreio, uma semana depois, se repite a captura, hacemos o controle. Quando repite a quantidade, quase sempre há um aumento da população. Então, se hacemos o controle. Quando capturamos 9 ou mais machos por semana, temos que fazer o controle. Então, quando temos esse nível de 8, 9, 10, 11, nunca vai cair a população, solamente aumentar. Então, hacemos o controle. Então, esse é o umbral de controle que cambiamos, porque quando desenvolvemos a feromona, era solamente 6. 6, capturava 6 machos, hacíamos o controle. Pero muitas vezes os citricultores capturavam 6 machos, pero na outra semana caía a população. Então, começamos a estudar todos os dados que nós tínhamos e cambiou para esse sistema, esse umbral de controle. Okay? Isso que temos agora. O que controlar? Temos que pensar isso. E outra coisa, o que é possível? Que fase da vida do insecto é possível controlar? Então, podemos controlar os adultos dentro de los frutos? Nunca. Os adultos volando na planta? Sim. E alguns agricultores, citricultores, fazem o controle por la noite. Por que por la noite? Porque por la noite tem a atividade de los adultos. Então, é um alvo muito mais fácil de acertar. Las lagartas, como dije, las orugas, impossível. Pupa em suelo, tem algumas recomendações de algumas empresas para fazer o controle com clorpirifos, bifentrin, que é um piretroide em suelo. Pero não há investigação. Então, podemos controlar os adultos, que é fácil controle com piretroide e organofosforados. Então, os adultos é a fase da vida mais fácil de controlar. Ok? Às vezes, é difícil saber quando ele está presente em la finca, em la planta. Pero, com a utilização de feromona, é possível saber quando que estes adultos estão presentes em la finca. Huevos. Não há inseticida ou vicida conhecidos que tenham ação sobre huevos. Orugas causam danos, pero não é possível controlar as orugas. Pupas, fase da vida que ocorre no solo, pero também não é possível controlar. Tienes uma fase que é de 2 a 4 horas, que é a fase de trânsito de las orugas, que também é possível controlar. Então, monitoreando a população, conhecendo a biologia da plaga, é possível aplicar os inseticidas para controlar as orugas em trânsito. Então, quando que temos que aplicar os inseticidas para este alvo? Se conhecemos o tempo de pré-oviposição das hembras, se conhecemos o tempo de incubação dos huevos,
o resultado é, depois de atingir o umbral de controle, 7 dias depois, hace a aplicação mirando estas orugas em trânsito. Este ponto podemos utilizar os inseticidas biológicos como Bacillus thuringiensis, pero há que ter um bom monitoreio para hacer isto. Ok? Então, é possível os adultos, as orugas e trânsitos. Ok? E essa fase, como disse, tenho aqui uma pergunta. É possível controlar a oruga com pupa ou os adultos em suelo com inseticida, nemátodos ou entomopatógenos? Eu penso que com nemátodos é possível. Então, tem algumas espécies como Heterorabidites, Steinerneima, que é possível e tem um bom controle de mosca das frutas, tienes um bom controle do bicho furão, pero não temos para a venda em Brasil ainda, ok? Então, as duas fases que podemos controlar é esta e também esta fase aqui. O que podemos utilizar? Quando pensamos em la oruga, temos essas opções. E, obviamente, Bacillus thuringiensis é um produto adequado porque tem uma boa seletividade. Então, para a oruga, podemos utilizar Bacillus thuringiensis. Nós temos lá várias marcas comerciais, Able, Agree, Bacontrol, Dipel, Costar, etc. Então, temos muitas opções. Quando pensamos em los adultos e também as orugas, podemos usar piretroides. Muitos agricultores usam piretroides. A maioria, quando pensa em controlar bicho furão, é com a utilização de piretroides. Okay? Temos alguns registrados para uso para bicho furão, organofosforados, reguladores de crescimento e outros produtos acá. Então, não falta produto para controlar a plaga. Então, por que estamos temos problema desta plaga? Porque os citricultores, eles não fazem o monitoreio da plaga. Então, muitas vezes, quando começa a controlar, já tem todas as fases. Tem os adultos, que é controlado. Tienes as orugas dentro dos frutos, que não é controlado. Tienes a pupa em suelo, também não é controlado. Então, depois da aplicação, logo depois, emergem os adultos, começa uma nova generação. As orugas estão no fruto, caem no suelo e também se transformam em pupa, não vai controlar. E depois, adulto, uma outra generação. Então, esse é o ponto clave para manejo de bicho furão, fazer o monitoreio constante da plaga. E quando falamos das variedades cítricas, então, os citricultores do Brasil têm mais ou menos em cada finca 10% da finca com as variedades templana, tienes 40%, um pouco mais com variedades de média estação, e outros 40 e pico de variedades tardias. Então, você pode também movimentar as trampas com relação depois da cosecha, não é necessário fazer o controle. Então, você pode fazer o monitoreio em las variedades que está allá que tienes fruto. Ok? Então, essas são as opções que nós outros temos. Temos uma pergunta também, um produto que se chama Noctove, não sei se está presente aqui. Noctove é um atrativo de adultos. Então, algumas pessoas perguntam, podemos utilizar Noctove, que é um atrativo alimentar de los adultos, para controlar o bicho furão? Nós outros não sabemos. Não há investigações para isto. Ok? Bueno, isto que tinha. Uma coisa que gostaria também de falar sobre o tema. Quando falamos de controle de psílido,
o volume de caldo que aplicamos é 30 a 40 mililitros por metro cúbico de planta. Quando falamos do controle de bicho furão, o volume é 70 a 80 ml por metro cúbico. E quando controlamos a leprose de los citros, o ácaro de la leprose de los citros, utilizamos 120. Muito menos que utiliza aqui para trips, muito menos. Ok? Esses são os números que nós temos. Então, a investigação de Fundecitrus, penso que Gerardo falou hoje, por la manhã, temos programa específico para isto, okay? Põe os dados da planta e temos o volume. Por que cambiamos para este volume por metro cúbico de plantas? Porque aí temos plantas pequenas, plantas grandes, plantas médias, então utilizamos o volume necessário. Por que há esse câmbio de volume? Porque psílido é uma plaga da parte externa da planta, dos brotes novos. Bicho furão está mais externo também, não é necessário muito caldo dentro das plantas. Pero a leprose é uma plaga, ácaro que está dentro da planta. Le gusta os frutos que estão aí dentro das plantas. Então, há que penetrar o caldo. Então, utilizamos volume muito maior. Aqui, eu penso que quando está sendo a pulverização, hace o riego também, não? Ela faz duas coisas. Então, para nós, o volume de caldo é muito, muito menor. Ok? Pero há que saber que plaga temos que controlar para utilizar o volume de caldo correto. Ok? Muitas gracias. Muchas gracias, doctor.